A gente ir lá para o Rio de Janeiro, atualizar informações sobre o assassinato daqueles 3 médicos. Um quarto médico sobreviveu e está internado depois de submetido à cirurgia. O Rodrigo Viga está acompanhando as investigações no Rio. É claro, Viga, apesar de o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinar que a Polícia Federal acompanhe a investigação do caso, Ricardo Capelli, que é o segundo do Ministério da Justiça, descartou a federalização do crime, né? Ou seja, a Polícia Federal está aí para apoiar, mas não é ela quem vai investigar, o crime não vai ser transferido para Brasília. Por que essa decisão, Viga? Porque o entendimento do Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, é que a Polícia Federal, em princípio, vai dar apoio, vai dar suporte àquela linha de investigação inicial, que tinha um leque bem aberto, de que poderia ter ligação com os deputados federais, no caso, a irmã de uma das vítimas, do Diego Bonfim, que era cunhada também do deputado federal, o Glauber Braga. Essa linha de investigação está cada vez mais distante, está cada vez mais afastada. E como a gente vem dizendo aqui desde ontem na programação da Jovem Pan, provavelmente o que aconteceu foi um crime, infelizmente, por engano, uma confusão envolvendo um miliciano, a característica de um miliciano, a característica física, com um desses 3 médicos executados numa chacina aqui na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Por isso, o Capelli, que vai se reunir com o governador Cláudio Castro na tarde desta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, já esteve com a Polícia Federal nesta quinta-feira para ouvir dos agentes se haveria necessidade ou não de uma atuação mais próxima das forças federais. Vai se reunir com o governador Cláudio Castro para discutir várias questões envolvendo a segurança do Rio de Janeiro. Inclusive, recentemente, houve a notícia de que a Força Nacional de Segurança, que chegaria para uma intervenção, para uma atuação mais forte na segurança do Rio de Janeiro a partir da semana que vem, voltou atrás por conta de um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal. Uma outra informação rápida, viu, meu caro Colombo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, o médico sobrevivente, como você disse agora há pouco, o Daniel, ele foi transferido de um hospital público, foi para um hospital privado, ele que foi baleado no pé, no braço e na mão, passou por intervenção cirúrgica, e a boa notícia é que ele passa bem, porém, ainda sem previsão de alta, o quadro de saúde dele é considerado estável. E a gente conseguiu levantar rapidamente a identificação de 3 dos 4 supostos envolvidos na execução desses médicos que foram encontrados mortos essa madrugada. São eles, segundo essas fontes, Felipe Mota Pereira, Rayan Soares de Almeida e Bruno Pinto Matias, quarto encontrado morto, ainda não foi identificado. Colombo. Valeu, Viga. Queria ouvir um pouquinho da Amanda Klein. O Cláudio Dantas vai falar também daqui a pouquinho a respeito da Amanda, a respeito do crime. Amanda, é satisfatório o andamento da investigação até agora e por isso a não federalização? Ou seja, se não há vínculo com o mandato da deputada Samia Bonfim nem do marido dela, o caso fica no Rio mesmo? Isso, Colombo, mas é muito difícil saber, né? Veja que também contornos trágicos desse crime. Você é morto por engano e, de repente, os bandidos que mataram estão todos mortos. Então, é quase que um crime sem solução. Ou talvez a solução mais conveniente para a polícia, para a política, para o crime organizado. A verdade é que, de alguma forma, ninguém é punido aos olhos da lei, né? É punido por outros bandidos com a morte. E a sociedade fica sem uma resposta convincente. A gente fica sem saber efetivamente o que aconteceu. Talvez seja até a resposta mais conveniente para a polícia, né? Porque não tem que explicar, não tem que dar uma satisfação de verdade. Eu estava conversando essa manhã com fontes do Planalto e eles estavam me contando que ontem de manhã estava um clima muito tenso assim que veio a público esse crime pela provável ou possível motivação política, né, pelas ligações com a Samia Bonfim, com Glauber Braga, de um dos médicos mortos. Depois, quando veio à tona a principal linha de investigação, que era uma execução por engano, eles de alguma forma respiraram aliviados. Mas aí você impõe outro problema, que é a troca no Ministério da Justiça. O Dino continua sendo favorito para o Supremo, mas seria uma boa hora dele deixar a pasta da Justiça nesse momento em que o país enfrenta tantos desafios, e quem seria a pessoa que estaria à altura para substituir? Então, é outra coisa que se impõe, uma discussão que já começou a acontecer ontem no Planalto. Agora, Dantas, quais seriam as vantagens de uma eventual federalização do caso? Bom, a gente tem que considerar que o governo federal se interesse efetivamente pelo Rio de Janeiro, pelos crimes que estão acontecendo. Não é o primeiro nem o único. No fim de semana tivemos aí o sequestro de uma deputada estadual
e parece que já foi esquecido, né? Essa questão da federalização me parece que deveria ser uma lógica natural. Aliás, o próprio ministro Flávio Dino anunciou dias atrás aí um plano de segurança, de combate às organizações criminosas, chegou aí a falar sobre o envio da Força Nacional ao Rio de Janeiro, mas parece que isso tudo foi suspenso. Bom, o problema que está por trás, efetivamente, é o seguinte: quando não há como você capitalizar politicamente um crime, ainda que odioso, ainda que odiento como esse, o interesse fica menor, se esvazia e aí, naturalmente, a gente não vai ter federalização alguma. É política, no final das contas.